Bom dia, pessoal, beleza? Como estamos? Tudo tranquilão? Então estamos mais uma vez aqui na manhã agora de quinta-feira, falar sobre um pouquinho mais sobre adoração. Como é que estamos? Tudo bem? Beleza, Cris? Bom dia. Estamos mais uma vez aqui um pouquinho. Hoje estou indo para Santa Vitória de novo. Glória a Deus. E, cara, ontem nós tivemos um podcast com o Alan e foi demais, assim, presença quase palpável do Senhor e momentos de bastante descontração também. A gente pôde conhecer um pouco da história do Alan, a gente pôde conhecer um pouco do coração do Alan, sabe? E foi tremendo demais o nosso podcast. Se você quiser acompanhar, se você que não viu o podcast ontem ao vivo, tá lá no Profeta Basicão, canal do YouTube. E se você não é inscrito lá, se inscreva no canal. Dá o teu joinha naquele. Assista todo o podcast, foi uma benção, assim, sabe? Foi um tempo muito bom diante de Deus e diante dos irmãos, né? Tivemos a visita do Léo Pellegrinotti, tivemos ali a presença do Curumim, do Jodaizinho, né? Do Joab, que estavam servindo ali. Enquanto nós estávamos na frente da câmera, o Jodai e o Joab estavam servindo ali, sabe? Amo o coração de vocês, guris. Porque eles foram lá para servir, não para aparecer na câmera, né? Isso foi bem legal, assim. Então, se você não assistiu o podcast de ontem à noite, tem oportunidade, vai lá no canal do Profeta Basicão e assista na playlist podcast. Está lá, ok? Hoje é o nosso quarto vídeo sobre adoração, né? E eu queria falar um pouquinho, assim, sobre... A gente vem falando durante toda a semana que a adoração é aquilo que a gente está se tornando, não aquilo que a gente executa na igreja, né? A gente tem falado a semana inteira sobre isso e algumas pessoas têm mandado mensagem para mim pelo WhatsApp dizendo, cara, como isso me edificou, como eu entendi errado sobre adoração, como eu pensei que a adoração era só aquele momento do culto, né? Tem sido bem legal, assim. E pessoas até que no próximos, né, de nós, assim, mas acho que não tiveram a oportunidade de ouvir a gente tocar nesse tema, que era adoração, né? E a gente conseguiu essa semana, esse tempo, para tocar nesse assunto, para expor sobre adoração, para expor sobre o que a casa Fogo, a Igreja Fogo, ela entende sobre adoração. E foi muito legal, porque adoração também é um altar levantado ao Senhor, e nenhum altar fica sem resposta. Entenda? A adoração é sim também uma arma de guerra contra o nosso inimigo. Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, a história de Josafá. A adoração também é um altar levantado ao Senhor. E esse altar, ele nunca fica sem resposta. Ok? O problema é quando nós levantamos falsos altares. Esse é o problema. E qual é a diferença a principal diferença entre um altar verdadeiro e de um altar falso? Um altar falso é quando eu levanto um altar a Deus para satisfazer os desejos do meu coração, para satisfazer as minhas vontades. O altar falso, ele tem a ver com hedonismo, ele tem a ver com satisfazer a vontade do meu ventre. O altar falso, ele tem a ver com troca, ele tem a ver com eu te adoro e tu me dá. Sabe quantas vezes, eu não sei se você já fez isso, mas quantas vezes você deu o teu dízimo
deu a tua oferta e esperou algo em troca, eu quero te dizer, isso não é adoração. Isso não é adoração. Ofertar, dizimar e esperar algo em troca é idolatria. Os idólatras é que fazem isso. Isso é um falso altar de adoração. Bom dia, Juninho, tudo bem? Como é que foi de viagem? Assim fazem as outras religiões. Assim fazem as outras religiões. Eles adoram os seus deuses para adquirir coisas em troca. E isso é um falso altar. Todas as vezes que nós levantamos um altar dessa maneira, todas as vezes que nós ofertamos, todas as vezes que nós dizimamos esperando algo em troca, nós estamos levantando um falso altar de adoração. Mas, quando a minha entrega ela é voluntária, abra comigo lá Romanos capítulo 12, vamos lá. Romanos capítulo 12. Bom, gente, só para... Se você não teve a oportunidade de ceiar essa semana, hoje nós temos um culto lá no Capão. Nós vamos servir a Santa Ceia novamente, ok? Para os irmãos que não puderam estar conosco domingo, a casa encheu domingo a ponto de pessoas eles não quiseram entrar, porque ficar pessoas na rua, então eles não quiseram entrar por causa disso. Mas se você não teve a oportunidade de ceiar nesse final de semana, você é meu convidado para estar conosco hoje à noite, às 20 horas, participando da ceia do Senhor, ok? Na igreja do Capão do Leão, beleza? Vamos lá, Romanos capítulo 12, diz assim: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não os amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela metanoia, pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ok? Ou seja, a nossa adoração, que Paulo está querendo dizer, que a nossa adoração, que deve ser a nossa apresentação do nosso corpo como um sacrifício vivo, deve ser voluntária. Voluntária. Não deve ser por querer algo em troca. Todos aqueles que adoram ao Senhor, todos aqueles que adoram o Senhor, todos aqueles que ofertam ao Senhor, que dizimam na casa do Senhor e esperam algo em troca, estão levantando um altar falso a Deus. E eu quero te dizer uma coisa: se você não levanta um altar a Deus, você está levantando um altar a outra pessoa. Toda adoração produzida, ela vai para algum lugar. Se a tua adoração ela não vai para Deus, outro recebe. Bom dia, Júnior. Como é que tá? Júnior Costa, meu amigão. De boa? Entenda, toda falsa adoração, todo altar falso vai para Baal. Entenda isso. Todas as vezes que alguém levanta um altar de adoração, todas as vezes que há uma oferta para querer algo em troca, quem se alimenta dessa adoração é Baal. Quem se alimenta dessa adoração são os príncipes das trevas. Você está me entendendo? Se você está me entendendo, coloque aí embaixo: eu estou te entendendo, Pablito. A adoração, ela vai para um lugar. Deus, ele não recebe a adoração de altares falsos. Deus, ele não recebe adoração quando eu e você queremos algo em troca. Deus, ele só recebe uma adoração voluntária.
pura. Quem subirá o monte do Senhor? Aqueles que têm mãos limpas e um coração puro. Também te amo, Juninho. Todo altar levantado por algo em troca, repito, todas as vezes que eu e você adoramos ao Senhor com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, ou com uma oferta, sei lá, de adoração mesmo, sabe? Todas as vezes que levantamos nossas mãos ao Senhor e queremos algo em troca, isso não é adoração. Isso não é um altar verdadeiro. O altar verdadeiro é um altar voluntário, sem querer nada em troca. A adoração tem tudo a ver com aquilo que eu e você estamos nos tornando. Bom dia, pastora Brenda, como está? A adoração tem a ver com mudança de caráter, transformação, com acabar com o nosso avatar, com o nosso personagem, com arrancar as máscaras, mas também tem a ver com o altar puro e santo. Quem subirá ao monte do Senhor? Aqueles que têm mãos limpas e corações puros. Um altar verdadeiro, ele é levantado. Um altar verdadeiro, ele é levantado voluntariamente, sem querer nada em troca. Todo o altar levantado, toda oferta alçada ao altar, todo dízimo levantado ao altar, que é por causa de querer algo em troca, ele é um altar falso. Você não deve, porque você é um dizimista fiel, porque você é um ofertante fiel, você não deve dizer para o Senhor assim: olha, Senhor, eu sou dizimista fiel, eu não posso estar passando por esse problema financeiro. Quem te disse isso? Quem te pregou esse evangelho? Você já leu 1 Coríntios 4? Você já leu 2 Coríntios 4? Você viu as dificuldades que Paulo passou? E eu te pergunto, você acha que Paulo era um dizimista fiel ou não? Claro que ele era. Claro que Paulo era um ofertante fiel. Porém, muitas vezes, ele passou necessidades, fome, sede, não tinha onde dormir. E ele nunca disse para Deus: bah, por que eu estou passando por isso? Estás passando por isso porque a palavra de Deus é vivificante na tua vida. Estás passando por isso porque Deus está te provando. Estás passando por isso porque é da vontade de Deus. Entende? Toda vez que nós adoramos, que nós dizimamos, que nós ofertamos, querendo algo em troca, colocando Deus na parede, eu quero te dizer, irmão, isso é um falso altar de adoração. E se é um falso altar, esse incenso não está indo para Deus. Esse incenso está indo a Baal. Está na hora de nós derrubarmos os altares a Baal em nossas vidas. Está na hora de nós derrubarmos os postes ídolos. Está na hora de nós acabarmos com isso. Está na hora de que a nossa adoração, que a nossa oferta seja voluntária de verdade, que o nosso dízimo seja voluntário de verdade. Está na hora de derrubar os postes ídolos através da adoração, dos dízimos e das ofertas. Eu não posso querer algo em troca quando eu adoro a Deus. A minha adoração deve ser voluntária. E quando eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, todas essas coisas me serão acrescentadas. O problema é que eu e você buscamos as coisas
problema é que nós queremos as coisas para depois, lá em quarto, quinto, sexto lugar, o reino de Deus. Nós queremos ter uma família abençoada, nós queremos ter que nossos filhos deem certo, nós queremos que tenhamos um salário digno, nós queremos várias coisas. E depois a gente quer ir na igreja, a gente quer que o reino venha. Mas na realidade, primeiro é o reino. Depois, estas coisas te serão acrescentadas. Quem está me entendendo, coloca aí. Eu tô te entendendo, Pablito. Pô, ninguém botou hoje aí, cara. Você tá me entendendo? Nós devemos buscar o primeiro lugar, o reino. E depois estas coisas serão acrescentadas. O problema é que nós queremos as coisas. Nós adoramos a Deus porque queremos as coisas. Nós queremos que a nossa família dê certo, nós queremos ter grana, nós queremos ser próspero, nós queremos ter prosperidade, sabe? Nós não queremos que nosso carro falte gasolina, porque se faltar gasolina nós entramos em crise. Se faltar dinheiro para pagar as contas, a gente pensa que Deus nos abandonou. Né? Na boa, gente. Posso ser sincerão? A gente tem que deixar de ser Nutella. Está vindo. Escute o que eu estou te dizendo. Está vindo uma perseguição sobre a igreja brasileira. E muito do que vai acontecer será ditado por essa eleição que vai acontecer para presidente da República. Eu não estou aqui e nem vou fazer isso, eu não vou levantar bandeira para ninguém. Mas analise as coisas. Analise. E, querido, essa perseguição tem que vir para a igreja brasileira se acordar. A igreja brasileira só vai se acordar desse marasmo quando houver uma perseguição. E eu quero te dizer uma coisa: assim como agora é de manhã, essa perseguição virá. Ganhe quem ganhar a eleição. Mas só quero te dizer uma coisa: não dê o teu voto para aqueles que apoiam o aborto. Não preciso falar mais nada, né? Não dê o teu voto para aqueles que apoiam o aborto. Não vou falar mais nada. Esse canal não é para isso. Mas entenda isso. Amém, meu querido? Mas a perseguição virá. É necessário que venha uma perseguição para que a igreja, para que o remanescente, para que dê uma mexida na igreja brasileira. E isso vai acontecer. De fato, isso vai acontecer. Você pode me cobrar depois. Ok? É tempo de eu e você levantarmos altares verdadeiros a Deus. É tempo de derrubar os altares a Baal. É tempo de derrubar os altares que nós levantamos para satisfazer os nossos desejos. É tempo de viver a presença de Deus manifesta no Brasil. Ok? Que Deus abençoe você. Amo vocês. E até amanhã pela manhã. Fique com Deus aí.